Se ofende o keynesiano, então é porque é bom. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Peter Deixa Eu, escrito por Rhodes, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Uma estudante que se apresenta com o nome de Wendy na rede social Twitter, tweetou em seu perfil um episódio lamentável de censura com cerceamento de sua liberdade. Ela foi expulsa de sua aula de contabilidade em um curso de economia da faculdade onde está matriculada, simplesmente por ter defendido o Bitcoin quando o professor falou bobagens mais uma vez contra a criptomoeda, algo que ele tem o costume de fazer em sala de aula. Dessa vez, contudo, Wendy retrucou a maledicência do docente, sendo banida dos estudos. Segundo sua postagem no Twitter, hoje, meu professor comentou que Bitcoin não tem utilidade, já que o Pix é muito melhor e ainda é legal. Levantei a mão e pedi o número da lei que diz que o Bitcoin seria ilegal, já que não existe crime sem lei anterior que o defina. Fui expulsa da sala. Dá para imaginar que a argumentação dela foi afrontosa no âmbito intelectual, o que feriu a vaidade do acadêmico. Sentindo-se humilhado por não saber dizer qual lei brasileira supostamente versaria sobre a ilegalidade do Bitcoin, o professor provavelmente aplicou a falácia da autoridade e apelou para a expulsão. Não sabemos em que tom de voz Wendy confrontou esse sujeito. Não sabemos se ela o interrompeu desdenhosamente, se foi pedante e irônica, se ela de fato prolongou a discussão e atrapalhou outros alunos. Mas se tudo ocorreu do jeito que ela narrou no Twitter, então a reação do professor foi desproporcional. Se este for o caso, podemos juntar algumas peças do quebra-cabeça. Vamos lá, ligue os pontos. Primeiro, professor em uma faculdade de economia. Segundo, por estar no Brasil, a faculdade tem que seguir o currículo do MEC, o Ministério da Educação. Terceiro, o professor defende o Pix, meio de pagamento eletrônico do Banco Central. Quarto, o professor impõe constantemente a narrativa falsa de que o Bitcoin é uma modalidade de crime. Esse senhor tem cara de ser o quê? Ah, sim, um keynesiano. Keynesianismo é a economia mainstream do mundo controlado por estados-nações de sociais-democracias. Baseado nos ensinamentos de Keynes, o keynesianismo é o socialismo aplicado na economia de bancos centralizados, com moeda sem lastro que pode ser criada para sanar o que eles, erroneamente, dizem ser o problema do mercado: superprodução do capitalismo para subconsumo das pessoas. O governo imprimir dinheiro e injetá-lo nos bancos estaria estimulando as pessoas a terem crédito fácil e, portanto, consumirem os excedentes produtivos que ficaram parados nas indústrias e empresas. Essa é uma visão errada em incontáveis sentidos. Não pode haver consumo sem produção anterior. Não pode haver produção sem alocação racional dos recursos. No fundo, os keynesianos modernos sabem disso, mas querem apenas um pretexto para que o governo controle o dinheiro. O FMI, Fundo Monetário Internacional, que o diga. Mas por que os professores keynesianos ensinam isso? Porque agem como sacerdotes do Estado, e isso lhes garante emprego. Mesmo que mudem a roupagem das teses, chamando-as de moderna teoria monetária, no final das contas, Mises lhes diria: vocês são um bando de socialistas. O ser humano é movido por interesses. O interesse de um professor keynesiano é que o dinheiro possa ser impresso sempre pelo governo centralizador. Ele sabe que o Bitcoin é uma ameaça à religião estatista dele. Ele sabe em seu íntimo que um dinheiro descentralizado, que existe em incontáveis computadores, livre do controle de um ente estatal, ameaça até mesmo a profissão dele. O que ele vai ensinar depois que a fraude do dinheiro fiduciário ficar evidente?
Mas a regra é a seguinte: se algo ofende muito um keynesiano, então é porque é bom. O Andy acabou recebendo a solidariedade da comunidade Bitcoin no Brasil. O economista austríaco Fernando Ulrich, autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, se solidarizou com um relato, perguntando em qual curso de economia há professores com posição tão preocupante assim. O Andy preferiu não expor o professor e a faculdade para evitar cancelamentos pela internet. Disse, contudo, que continuará indo às aulas e expondo sua opinião para lutar contra a censura do debate em um assunto legítimo. Veja que mulher libertária! Ela não usará a ferramenta do cancelamento. É algo desproporcional neste caso. Ela não quer manchar a reputação do professor, mas sim usar a arma que o caso requer, o argumento. Ora, a aula é um contrato entre aluno e professor. Porém, a proibição de haver debate de ideias numa universidade ou faculdade contraria o próprio princípio do conhecimento em si. Ciência é feita por dúvidas, não por certezas. O espaço de estudo é propenso para questionamentos, ainda que estes causem embaraços ao ego. Ninguém é dono do saber. Ninguém no ambiente universitário que fala o que quer tem o direito de nunca passar por um debate intelectual. O professor quebrou o contrato de ensinar quando a colocou para fora de sala. E também porque não aceitar uma argumentação contraria o próprio processo de ensinar em si. Mas, claro, fizemos a ressalva anteriormente de que estamos partindo do pressuposto de que ela questionou de forma cordial, dentro das regras invisíveis da boa convivência que esse tipo de espaço acadêmico requer. Ah, e vamos combinar, né? Para que tanta sensibilidade? Ironias na argumentação fazem parte da retórica, que era mais mimimi, não acham? Uma salva de palmas para o Andy com sua postura libertária. E viva o pluralismo de ideias! Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!